Olá, alunos! Ao longo de 8 aulas, nós abordaremos a dinâmica newtoniana. Vamos, portanto, falar das leis de Newton que regem o movimento e vamos falar de muitas consequências ou aplicações das leis de Newton. Eu quero deixar claro que a terceira lei, a lei da ação e da reação, já foi abordada numa aula anterior, de forma que hoje nós vamos falar só de 2 leis de Newton, são 3 leis de Newton. Muito bem, quem foi Isaac Newton? Sem dúvida alguma, um dos maiores gênios da história da humanidade, né? Ele nasceu em 1643 e faleceu em 1727. Ele escreveu alguns livros. Na verdade, do ponto de vista da ciência, ele escreveu poucos livros. Ele não era muito dado a escrever muito. Na verdade, ele escrevia pouco. Aqui eu tenho 2 livros famosos dele. Um deles é de ótica. Esse livro foi traduzido pela EDUSP e está, na verdade, à venda, né, ainda hoje, né? E esse outro, que é famoso também, o método dos fluxions, na verdade, é o cálculo diferencial integral na linguagem de Newton, né? Agora, o livro que marcou época mesmo e foi um divisor de águas na mecânica é este aqui. Esse livro, como a gente consegue ver aqui, está escrito em latim, mas ele foi lançado em 1687. Ele tinha esse nome, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Claro que isso está em latim, que era a língua das pessoas cultas naquela época. Ele é conhecido apenas como Os Principia, né? Na verdade, não se trata de um livro. São 3 volumes, 3 livros, né, conhecidos como Os Principia. E ele, então, apresenta aqui a formulação da dinâmica. Ele apresenta definições. Isso é muito curioso, porque ele se preocupa em definir certos conceitos fundamentais, né? Apresenta as leis, que ele, na verdade, se refere a elas como sendo axiomas, né? Algo que você insere sem dar uma demonstração de onde aquilo vem. Ele resolve vários problemas, mas usa uma matemática que hoje a gente não faz mais uso dela. Por isso, a leitura desse livro é muito difícil, muito difícil. Estabelece a lei da gravitação universal e, claro, demonstra as leis de Kepler, e isso o tornou famoso, né? O primeiro livro, ele considera só o movimento de partículas. É isto. Mecânica do ponto. A mecânica newtoniana é a mecânica do ponto. Partícula é a mesma coisa que ponto material, né? É claro que quando elas se encontram sob a ação de forças, e esse conceito ele define muito bem. Em seguida, ele enuncia seus 3 axiomas, aquilo que se admite sem demonstrações. Veja, essas 3 leis na linguagem de Newton são as seguintes.
cada corpo continua no seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em linha reta, salvo se for compelido a mudar esse estado por forças sobre ele impressas. Essa é a formulação de Newton. Hoje a gente entende essa primeira lei de uma forma um pouco diferente, né? Eu vou explicar isso, né? Veja, a mudança de movimento é proporcional à força motriz impressa e é feita na direção em que a força é impressa. É uma maneira que a gente hoje traduz força igual a massa vezes aceleração. Estou aqui lendo na linguagem de Newton, na verdade, né? E, finalmente, a toda ação corresponde uma reação igual ou oposta, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas de lados contrários. É a formulação dele, né, para a lei da ação e da reação que nós já comentamos antes, né? Ele faz uso de definições, né, que são fundamentais, como o de massa. É claro que essa definição de massa de Newton é uma tautologia, né, porque para ele, quantidade de matéria, a massa, né, determinada pela densidade e pelo volume que ela ocupa. Ou seja, ele não definiu, porque só hoje a gente tem uma noção mais clara do que seja massa. E assim ele definiu massa. Ele definiu com clareza, por exemplo, o conceito de força. Sim, uma força impressa é uma ação exercida sobre um corpo a fim de mudar o seu estado. Aqui, hoje em dia, nós dizemos estado de movimento, seja de repouso ou de se mover uniformemente para adiante numa linha reta. Ele apresenta em seu livro, né, e deduz 6 corolários, né? Então, por exemplo, um corpo ativado simultaneamente por 2 forças, ele deduz isso, descreverá a diagonal do paralelogramo no mesmo tempo em que descreveria os lados pelas forças separadamente. Ou seja, ele enuncia aqui, da maneira dele, na verdade, uma regra para o que chamamos hoje de soma de vetores. É a regra do paralelogramo, que ele já enunciou, né? Define o que é quantidade de movimento, né, como sendo a massa vezes a velocidade hoje, o centro de gravidade, né, e assim por diante. Então, ele introduz algumas definições que são fundamentais, né, a de momento, por exemplo, a de massa, força e assim por diante, né. Agora, no segundo livro dos Principia, ele já se dedica ao estudo do movimento de uma partícula no meio viscoso, de forma que aqui já estamos falando de aplicações, né, da dinâmica newtoniana, né? Mas ele também lida com propagação de ondas, com a acústica, especialmente a questão da velocidade do som e o fenômeno das marés, né? Esse é o segundo livro. Finalmente, no terceiro, ele fala de um poder gravitacional que se estende a todos os corpos, né? Aqui, então, ele está falando da teoria da gravitação. A primeira lei. Essa lei, na realidade, conhecida como lei da inércia, né, ela, a rigor, já havia sido enunciada por Galileu. Eu tenho aqui, em amarelo, né, um trecho, onde ele diz que o movimento em um plano horizontal é perpétuo, se não existirem forças agindo sobre o corpo, né? Se a velocidade for uniforme, não poderá ser diminuída ou retardada e muito menos destruída, né? Veja, é um enunciado, sim. Galileu percebeu, né, a lei da inércia, se bem que nós vamos enunciar a lei da inércia de uma forma um pouco diferente, né? Mas essa é que é dada essencialmente no ensino médio, né? Ora, temos aqui vários exemplos, né, das consequências da lei da inércia. Quando o indivíduo está num ônibus e o ônibus breca, a tendência do indivíduo é se manter em movimento. Se era um movimento
uniforme, então ele procura se manter em movimento. Veja que isso é a causa de vários acidentes, né? Numa batida de um carro, de um automóvel, a tendência é o carro parar e os passageiros se manterem no estado de movimento no qual eles se encontravam. É claro que pode ser uma coisa útil, por exemplo, encaixando um martelo, né, a gente faz uso, então, da lei da inércia, né? Então, para a gente entender a lei da inércia, vamos assistir a esse pequeno vídeo. Neste experimento, usaremos um ovo, um tubo, uma bacia e um jarro com água. O objetivo é derrubar o ovo dentro do jarro com água, sem tocar nele. A inércia é a propriedade dos corpos de resistirem a uma mudança no estado de movimento. A tendência do ovo apoiado sobre o tubo é permanecer no seu estado de repouso devido à inércia. Quando puxamos a bacia de forma rápida, o tubo também é deslocado para o lado e o ovo fica repentinamente sem apoio. Devido à inércia do ovo, ele não se desloca para o lado e cai diretamente no jarro com água, que amortece a queda. Muito bem. A lei de inércia, basicamente, ela especifica o seguinte, que quando um corpo não se encontra sob a ação de forças, o movimento é um movimento retilíneo e uniforme. Inércia é essa tendência dos corpos permanecerem como estão no seu estado de movimento e só mudarem esse estado quando solicitados por alguma força. Inércia é essa tendência natural de manter tudo como está. É isso mesmo. Na ausência de forças, impera esse princípio de manter tudo como está. Se a partícula está em movimento retilíneo uniforme, ela há de se manter em movimento retilíneo e uniforme. Esse é o enunciado, na verdade, né, da primeira lei de Newton. Para enunciar a primeira lei de Newton, Newton precisava de um referencial especial, que ele imaginava como sendo o espaço, de forma que no espaço no qual nós não temos outras partículas, uma partícula iria descrever, na ausência de forças, um movimento retilíneo e uniforme. Agora, com o passar do tempo e com grandes discussões, né, a respeito da primeira lei de Newton, porque é aquela que, na realidade, é menos entendida, a gente vai ver isso agora, né, é a menos entendida, nós acabamos descobrindo que o que essa primeira lei de Newton faz, e a gente vai explicar isso depois, porque de outra maneira, a primeira lei de Newton poderia ser deduzida a partir da segunda. Eu vou mostrar depois que a segunda lei de Newton prevê que um corpo, quando na ausência de forças, a resultante das forças igual a zero sobre esse corpo, então ele descreve um movimento retilíneo uniforme. Espera aí, mas então para que eu preciso da primeira lei, se eu posso deduzi-la, né? Como foi formulada antes, dá a impressão de que a primeira lei estipula que na ausência de forças, o corpo percorre uma linha reta, movimento retilíneo e uniforme. É a primeira lei. Ora, isso eu poderia deduzir a partir da segunda lei. Posso. Mas, veja bem, o que a primeira lei faz não é isso. Hoje, nós entendemos de um jeito um pouco diferente. Vamos explicar isso.
a gente deve, nesse ponto, introduzir o conceito de referenciais inerciais. Sim, é isso, é isso. O que a primeira lei, entendemos assim hoje, estabelece é um conjunto de referenciais, ditos referenciais inerciais, para os quais vale a primeira lei. Ou seja, o enunciado da primeira lei, o que ela faz é estabelecer um conjunto de referenciais. Os referenciais para os quais, na ausência de uma força, o corpo, a partícula, o ponto material executa movimento retilíneo uniforme, esse referencial é um referencial inercial. No entanto, existem muitos referenciais inerciais. Por quê? Se eu tenho um referencial inercial e tenho um segundo referencial, como temos aqui nessa ilustração, ou nas duas ilustrações, né? Se eu tenho dois referenciais, um em movimento relativo em relação ao outro, desde que esse movimento se dê a velocidade constante, então nós dizemos que se um for um referencial inercial, o outro também é. Portanto, referenciais inerciais se refere a um conjunto praticamente infinito, né, de referenciais, que diferem entre si apenas em relação a um movimento relativo. De forma que a primeira lei, hoje nós interpretamos assim, ela estabelece um conjunto de referenciais. Os referenciais inerciais. Define referenciais inerciais. São referenciais para os quais, na ausência de uma força, o movimento da partícula é um movimento retilíneo e uniforme. Então, a primeira lei estabelece o que é um referencial inercial. Num referencial não inercial, é curioso isso, porque mesmo na ausência de forças, num referencial não inercial, a trajetória da partícula não é retilínea e uniforme. Não é retilínea e o movimento não é uniforme. Essa é uma coisa muito interessante e é importante que a gente observe. Consequentemente, a primeira lei define tão somente referenciais ditos inerciais. É assim que entendemos isso. Então, em referenciais não inerciais surgem outras forças, forças de inércia, por exemplo, de forma que num referencial não inercial, a lei de Newton, a segunda lei de Newton, que vamos enunciar agora, força é igual a massa vezes a aceleração, né? Veja que esse é o enunciado da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, sob esta forma aqui, ela é válida apenas para referenciais, ditos referenciais inerciais, que são definidos a partir da primeira lei. A primeira lei define referenciais inerciais. Em referenciais inerciais, sim, aí eu posso escrever força é igual a massa vezes a aceleração. Força é proporcional à aceleração, onde o coeficiente de proporcionalidade é essa grandeza definida por Newton como sendo a massa. E hoje sabemos que é isso mesmo. Massa, né, é a constante de proporcionalidade entre a força e a aceleração, né? Ora, isso nos permite definir a massa como sendo uma medida da inércia de um corpo. Temos aqui, portanto, uma definição de massa conhecida como massa inercial, né? Temos, então, a massa gravitacional e a massa inercial, né? Não temos
nenhuma evidência de que haja alguma diferença entre elas. Mas a segunda lei de Newton introduz agora o conceito de massa inercial, que é obtida ou definida como sendo a aceleração é igual à força dividido pela massa. Essa massa é a massa inercial. O que significa isso? Para a mesma força, né? Para a mesma força, a aceleração será tanto maior quanto menor for a massa. Ou, ao contrário, para uma massa muito grande e para a mesma força aplicada a um corpo de massa pequena e um corpo de massa grande, a aceleração há de ser diferente. Ou seja, a mudança de velocidades, porque é disso que nós estamos falando, né? A é igual a dv dt. Então, a taxa de variação instantânea da velocidade para um corpo de massa grande, né, é pequena. Portanto, a massa estabelece, de certa maneira, para uma dada força, ela estabelece a taxa de variação da velocidade que passa a ser menor para um corpo de massa grande e menor e maior para um corpo de massa pequena. Portanto, aqui temos uma definição, né, de massa inercial. Massa como uma medida da inércia da matéria, no sentido de inércia é variação de velocidade, aqui no caso, né? Quer dizer, a medida da inércia é nesse sentido de taxa de variação da velocidade. Muito bem. A lei de Newton pode ser escrita assim: força igual a m vezes dv dt, é uma outra forma de escrever, porque, é claro, a aceleração é igual a dv dt. Lembrando que a gente deve sempre lembrar que nós não temos aqui, a rigor, uma equação, né? Quando a gente escreve na notação vetorial, aí sim aparece como sendo uma equação só mais vetorial. No entanto, a gente precisa levar em conta que a força tem componentes. Fx, portanto, é igual a m vezes ax, Fy é igual a m vezes a y e Fz é igual a m vezes a z. Então, a rigor, nós estamos falando não de uma equação, mas de 3 equações. Uma outra forma de apresentar essas leis é essa que a gente apresenta no nível universitário. Fx, a componente x da força, é igual a m vezes d2x dt2, ou seja, a derivada segunda da coordenada x, com respeito ao tempo, claro. Fy é igual a m vezes d2y dt2 e Fz é igual a m vezes d2e dt2. Uma notação compacta é esta aqui, né? F é igual a m vezes d2r, vetor r, né? Vetor posição, cujas componentes são x, y e z, dt2. Né? Agora, é importante entender o seguinte: eu posso escrever essa mesma lei usando o conceito de momento, de forma que F é igual a dp dt. Né? Agora, o que nós queremos ressaltar aqui é o seguinte: a dinâmica newtoniana não é voltada para a determinação da aceleração, o que é mais ou menos óbvio, dada a força. Então, esse é um problema simples, na realidade. O problema da mecânica newtoniana é determinar a posição da partícula, de forma que aqui eu tenho uma equação, mas uma equação para quê? Para determinar R. É isto. O que nós queremos é isto que está aqui. Veja, dada a força que depende de x, y, z, né, eu escrevo essa equação aqui. É uma equação diferencial. Esse é o fato. Né? A mecânica newtoniana, na realidade, ela é voltada para determinar R, o que significa resolver equações, né, a derivadas
de segunda ordem, com respeito ao tempo. É isto. Então, qual é o objetivo da mecânica? É este aqui. Vejam, é determinar x de t, y de t, z de t. Isso não é sempre fácil, não, resolver essas equações. Eu estou falando aqui de equações diferenciais, e essas equações diferenciais são acopladas, é pior do que a gente está imaginando, na verdade, né? Então, veja, muitas vezes a força depende do tempo, às vezes a força depende da velocidade. Veja, agora sim, agora complicou tudo. A rigor, o problema mais geral da mecânica, do movimento de uma partícula, pode nos levar a equações diferenciais, complicadas equações diferenciais, que envolve derivada primeira, derivada segunda e assim por diante. O problema da mecânica é determinar, então, x de t, y de t e z de t. É isso! Esse é o problema da mecânica no nível universitário. No nível do ensino médio, a gente procura, na verdade, determinar a aceleração da partícula quando um conjunto de forças age sobre essa partícula, como temos aqui, né? Se eu tenho 3 partículas, como é o caso ali, ou n partículas, o que é que eu tenho que fazer? Escrever uma equação para a primeira partícula, a outra equação para a segunda partícula, a terceira equação para a terceira partícula, e se tiver n partículas, n equações, veja, em cada uma delas eu tenho aqui a massa, né? A massa da primeira partícula, m1, a massa da segunda partícula, e mn é a massa da enésima partícula. Então, se eu tenho muitas partículas, tenho n partículas, quantas equações eu tenho? 3n equações, e podem ser equações acopladas. Então, vejo que o problema da mecânica é complicado. Nós temos muitos problemas complicadíssimos, né, da mecânica. As leis da mecânica, quando a gente leva em conta as coordenadas polares, por outro lado, são escritas assim. F índice ρ é a componente da força na direção radial, é massa vezes d2ρ dt2 menos ρ dφ dt ao quadrado, né? E, finalmente, Fφ tem essa forma aqui. O que eu quero chamar a atenção é que a equação básica muda quando a gente escolhe um conjunto de coordenadas diferentes. Então, o problema é como escrever as leis de Newton em coordenadas ditas generalizadas, né? Mas aqui eu apresentei, né, a forma da equação de Newton, a segunda, né, na verdade, né, e sob a forma de coordenadas polares, né? Mas é sempre um problema escrever, né, as leis de Newton, ou a segunda lei de Newton, que é mais importante, em coordenadas generalizadas, né? A gente nunca pode se esquecer de um detalhe. R, como função do tempo, depende das condições iniciais. O que são as condições iniciais? Toda solução depende da velocidade inicial, que é a velocidade com a qual a partícula começou o movimento. Esse tempo pode ser t igual a 0, pode ser t igual a t0, isso não importa. O fato é que v0 é a velocidade no instante de tempo t igual a 0. Veja, R0 que está aqui é a posição no instante de tempo inicial. Raramente se chama a atenção para isso. Toda solução da segunda lei de Newton, para aquela equação diferencial, ela envolve 3, V0x, V0y, V0z, mais 3, x0, y0, z0. Ou seja, toda solução tem que ser determinada a partir das condições iniciais. Essas condições têm que ser dadas. Não há outro jeito. Mas eu só encontro uma solução levando em conta as condições iniciais, né? A obra de Newton provocou uma verdadeira revolução no pensamento.
Essa revolução é conhecida como o mecanicismo. Por quê? A mecânica newtoniana, ela é determinista. Isso mesmo. Ou seja, olha só, tudo muda agora. Se eu conheço a posição de cada objeto no universo e a velocidade dele num determinado instante de tempo, as leis de Newton me permitem concluir, né, que eu vou determinar a posição desses objetos em qualquer instante de tempo no futuro. Então eu consigo prever o futuro. Posso fazer também inferências sobre o passado. Mas veja que as leis de Newton, ou especialmente a segunda lei de Newton, elas são deterministas, né? É claro que a mecânica quântica bagunça um pouco essa ideia do determinismo, mas para aquela época isso foi um verdadeiro achado, né? E a gente, certamente, levando em conta só a física clássica, todo o sistema é determinista. Eu, sabendo as condições em algum instante de tempo, a velocidade e a posição de cada partícula, eu posso saber tudo sobre o sistema no futuro. E isso aqui teve realmente um grande impacto, né? O determinismo, né? Ou o mecanicismo, né? As leis de Newton são independentes, apesar de não parecerem. Se eu enunciar a lei de Newton daquela forma primeira, né, eu poderia deduzi-la a partir da segunda, mas não é verdade. Por quê? Porque a primeira fixa um conjunto de referenciais ditos inerciais, e para referenciais inerciais o teste é simples, né? Para esses referenciais vale a segunda lei de Newton, né? E quando a gente trata de sistemas não inerciais, a lei de Newton muda, tem que mudar. É o caso em que eu tenha um referencial não inercial. Por exemplo, um foguete caindo em queda livre. A maçã que está dentro do foguete também cai em queda livre. Mas olha só, isso é para vocês pensarem. Esse sistema é um sistema não inercial. Por quê? Veja, para esse sistema não vale a lei de Newton. Por quê? Veja só, aqui tem uma força da gravidade agindo sobre o livro ou sobre uma maçã que estiver dentro da nave, caindo junto com a nave. Mas, no referencial da nave, alguém no interior da nave, ele vai dizer que a aceleração do livro é igual a zero, é correto. Portanto, espera aí, massa vezes aceleração não é igual a m vezes g. Aí está o nosso problema ao lidarmos com referenciais não inerciais. Quando um referencial está acelerado, como um movimento de queda livre, nós precisamos escrever a lei de Newton assim: m vezes d2 r' dt2, agora no referencial não inercial, igual a f', né, por exemplo, a força da gravidade, menos m vezes a zero. É assim, não é força igual a massa vezes aceleração. E aí você obtém uma compatibilidade. Uma pena que a gente não tenha tempo para falar sobre forças de inércia, forças que surgem em referenciais não inerciais. Para esses referenciais, você não vai poder escrever força igual a massa vezes a aceleração.